Oi, pessoal, aqui é a professora Amanda. Vamos para mais uma aula de Química Frente A, nossa aula de número 8. Vamos continuando, vamos falar um pouquinho sobre as leis ponderais. Por que existem essas leis? Por que elas regem as reações químicas, a estequiometria das reações e a química em si. Pessoal, nós vimos na nossa aula anterior que a química, ela foi começando a ser pensada como ciência através da alquimia, e depois da alquimia, lá no século XVIII, que a química foi se firmar como ciência, principalmente por conta de experimentos e observações experimentais de cientistas famosíssimos, como Antoine Lavoisier, Joseph Louis Proust, lembre desse nome, Antoine Lavoisier, Proust e John Dalton. Porque foi eles que, através dessas experimentações, lançaram leis que regem a química, que hoje se tornou a nossa química, ciência experimental, linda, bela, maravilhosa, que está em tudo que está ao nosso redor, tudo que vivemos, tudo que somos, na cozinha da nossa casa, na nossa vida, no nosso andar, no nosso respirar, no nosso falar, no nosso comer, no nosso cozinhar, na minha vida. Eu amo química, sou apaixonada. Então, esses três caras fodásticos, Antoine Lavoisier, Joseph Louis Proust e John Dalton, lá no século XVIII, começaram a observar experimentações e desenvolveram leis chamadas de leis ponderais que regem a nossa química até hoje. Fechou? E vamos estudar essas leis, que essas leis são seguidas e caem em vestibulares e provas até hoje. Vamos colocar um pouquinho de cálculo, vamos colocar um pouquinho de amor à matemática aqui na nossa química. Fechou? A primeira lei que nós vamos ver hoje é a lei de Lavoisier, ou lei de conservação das massas. Lei de Lavoisier ou lei de conservações das massas. O que a lei de Lavoisier diz? Vocês já ouviram essa frase, né, gente? O que Lavoisier dizia? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele dizia assim, que nenhuma reação química nada pode se perder, nada some. Nada pode aparecer do nada, nada se cria do nada. Tudo vai se transformar em algo diferente. Beleza? Então ele dizia assim, que numa reação química realizada, importantíssimo pensar nisso aqui, num recipiente fechado, numa reação química realizada num recipiente fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Professora Amanda, não sei nem o que é reagente, o que é produto. Olhem aqui embaixo, pertinho da minha foto, que eu estou mostrando aqui com o mouse. Reagente, gente. Nessa reação química, eu tenho a formação do óxido de ferro. Ferro e oxigênio é óxido de ferro. Antes aqui da seta, eu tenho reagentes, que são os meus ingredientes, que estão se misturando e reagindo entre si, reagentes, para formar o meu produto final aqui, o meu óxido de ferro. É a mesma coisa quando eu vou fazer um bolo, gente. Eu pego os meus ingredientes, que são os meus reagentes. Quem são os meus reagentes na produção de um bolo, na reação química de produção de um bolo? Trigo, ovo, fermento, açúcar. O que mais? Chocolate são os meus reagentes. Eu reajo eles entre si e no final eu vou ter qual produto? O bolo. A mesma coisa nessa reação aqui de formação do óxido de ferro. Quem são os meus reagentes? Ferro sólido e O2 gasoso, que vão reagir entre si. Eles são os meus reagentes, que vão, depois da seta, quer dizer que eles estão formando quem? Óxido de ferro sólido. Fechou? O que Lavoisier dizia? Numa reação química em um sistema fechado. Por que tem que ser fechado? Porque aí nada vai se perder. Porque se formar gases, eles não vão se perder, eles não vão dissipar. Vocês estão entendendo isso? Em um sistema fechado, nada se perde, nada se cria do nada, tudo vai se transformar. O que aconteceu aqui? Eu tinha 112 gramas de ferro que reagiram com 32 gramas de oxigênio. Qual é a massa total de reagentes que eu tinha no início? 144 de reagentes. Digamos que essa minha reação, que eu estou colocando aqui no meu slide, está acontecendo num sistema fechado. Eu tenho 144 gramas de reagente. No final, eu tenho quanto de produto? 144.
Porque ela está seguindo a lei de Lavoisier, que diz que numa reação química, em um recipiente, num sistema fechado, a massa total antes da seta, a massa total de reagentes é igual à massa total de produtos. Entenderam isso? Fechou. Tão simplesmente isso. Beleza, gente? Entenderam? Combinado. Próxima lei, lei de Proust. Lei de Proust. Ou lei das proporções definidas e constantes. Lei de Proust. Lei das proporções definidas e constantes. O que Proust dizia? A proporção das massas que reagem em uma reação química é sempre constante. O que é uma reação química mesmo, gente? É quando eu tenho reagentes que vão se transformar em produtos. Beleza? Olha essa reação química que eu tenho aqui. Eu tenho o que nessa reação química? Eu tenho aqui um quadrado que tem um experimento. Eu tenho reagentes Cl2 e hidrogênio H2, que estão formando HCl. Na primeira experiência, eu tenho 71 gramas de cloro, Cl2, com 2 gramas de H2, formando 73 gramas de HCl. Pessoal, se eu fizer a proporção massa-massa de cada um, eu tenho no HCl 97% de Cl2 e 3% de H2. Como que eu faço isso, professora Amanda? Eu pego 71 e divido por 73. Vai me dar 97%. Eu pego 2 e divido por 73. Vai me dar 3%. Isso é o percentual que eu tenho. O percentual é a proporção que eu tenho de cloro no HCl e de H2 no HCl. Se eu fizer a mesma coisa no segundo experimento, de 142 em 146 e de 4 em 146, vai dar a mesma proporção. Se eu fizer da terceira experiência, de 213 em 219 e de 6 em 219, vai dar a mesma proporção. Por quê? Porque em uma reação química, o aumento é na mesma proporção. Se eu diminuir, é na mesma proporção. Se eu dobro a massa de cloro, a massa de HCl vai ser dobrada na reação de formação. Se eu triplico a massa de cloro, a massa formada de HCl é triplicada, porque eu preciso de 3 vezes a massa de hidrogênio, porque a proporção de aumento e a proporção de diminuição em uma reação é constante. Entenderam? Isso que Proust dizia. Em uma reação química, a proporção é definida e constante. A proporção. Se eu dobro a massa de reagentes, a massa de produtos dobra. Se eu diminuo pela metade, a massa de produtos diminui pela metade. Porque a proporção que eu tenho é constante em uma reação química. Fechou a proporção constante? Fechou, professora Amanda. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, gente. Mas eu quero fazer 2 bolos. Eu faço o que com a minha receita? Eu dobro, professora Amanda, porque a proporção ela é constante. Perfeito, entenderam? Mel na chupeta. Pessoal, vamos praticar um exercício para a gente ver que a gente aprendeu mesmo leis ponderais? Exercício de número 1. Querendo verificar a lei da conservação das massas, lei de Lavoisier, uma estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. Ele tem aqui na balança, gente, uma reação química, e na balança ele tem 1000 gramas de reagentes. Aí ele colocou aqui, na solução final, ele tem 995 gramas. No início ele tem 1000 gramas dos reagentes, e produtos ele tem 995. Eu tenho massa de reagentes igual massa de produtos? Não, professora Amanda. O que vai me dizer, terminada a reação, o estudante verificou que a massa final é menor que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o que aconteceu. Primeiro, se a massa final e inicial não são iguais, segue a lei de Lavoisier? Não segue, professora Amanda, porque segundo Lavoisier, nada se perde. E nessa reação se perdeu. Vamos explicar por que se perdeu? Vamos. Na lei de Lavoisier, só é válida em condições normais de temperatura e pressão? Não falei nada sobre isso. Não tem nada a ver sobre isso.
A lei de Lavoisier não é válida para reações aquosas? Nada a ver sobre isso. Pode ser em qualquer estado físico da matéria. Desculpa. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa de produtos é igual à massa de reagentes quando esses se encontram na mesma fase de agregação. O que é a fase de agregação? É o mesmo estado físico. Eu falei que tem que estar todo mundo sólido, tem que estar todo mundo gasoso, todo mundo líquido. Não falei nada sobre isso. Não importa o estado físico, não importa a fase de agregação, se é sólido, se é líquido, se é gasoso. Não é isso que importa. Letra D. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. Vamos ver se não ocorreu? Tá tudo aberto os Erlenmeyers. Por isso que a reação química perdeu. Com certeza formou gases, e os gases expandiram para o espaço, para a atmosfera e perdeu ali massa. Letra E, não ocorreu reação química? Ocorreu reação química. Não seguiu a lei de Lavoisier porque não estava num sistema fechado. Letra D é a minha resposta certa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, não esqueça do nosso like. Gratidão por tudo. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.